Amados irmãos e irmãs, a graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos aqueles que estão nos acompanhando neste momento pela programação da comunidade Católicos em Dublin. Nós estamos dando início agora o nosso programa diário da liturgia da palavra, o programa Pão da Palavra, e que tem por objetivo ser um alimento espiritual para os irmãos, não é? Que pretende cumprir aquela letra sagrada que diz: tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então nós pretendemos oferecer essa luz, né? A gente acorda, está fazendo um sol bonito aqui na Irlanda, mas a gente não precisa só deste sol, né? A gente precisa da luz da palavra, né? Se diz que o sol tem uma vitamina, acho que é a vitamina D, não sei. Mas eu diria que a palavra tem uma vitamina que também nos fortalece e que nós necessitamos, né, dela. Nós necessitamos dessa vitamina, ou seja, desse nutrimento que vem da palavra de Deus, que é capaz de nos fortalecer, de nos dar força para a nossa caminhada. Então, nós estamos exatamente oferecendo esse nutrimento espiritual. Nós iremos iniciar hoje aqui proclamando o texto da liturgia diária de hoje, que é o Evangelho de São João, capítulo 3, de 1 a 8. Nós iremos proclamar esse texto. E vamos iniciar, como de costume, fazendo uma prece ao Senhor, né? Pedindo ao Senhor que me conduza, que me ilumine. Eu que irei proclamar, que irei fazer essa meditação, mas também a você que vai ouvir, não é? Nós fazemos votos que o Senhor também possa te iluminar, para que esta palavra possa também tocar o seu coração, não é? E lhe dar essa graça da novidade de vida. Então vamos iniciar como de costume, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem aceitas as palavras da minha boca e o meditar do meu coração, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos ouvir a perícope do Evangelho de São João, capítulo 3, de 1 a 8. Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu: em verdade, te digo, se alguém não nascer do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como é que alguém pode nascer se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: em verdade, te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por eu haver dito, vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído,
mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasce do Espírito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que Deus nos abençoe por esta palavra. Amados irmãos e irmãs, neste tempo pascal, penso ser extremamente pertinente a escuta e a meditação deste texto. Vocês podem se perguntar por que é que eu não leio diretamente da Bíblia. Na minha Bíblia é a Bíblia de Jerusalém, e nós usamos, como é a liturgia diária, nós utilizamos o texto da liturgia, que é um pouco diferente. Muito bem, mas vamos à nossa meditação. Essa meditação desse diálogo entre Jesus e Nicodemos é extremamente pertinente para este tempo pascal. E vamos descobrir por quê. Primeiro, façamos uma pergunta simples. Quem era Nicodemos? Quem era esse Senhor que o texto nos diz que foi ter com Jesus de noite? Pois bem, primeira coisa ele era um fariseu. Digamos aqui algumas poucas palavras sobre os fariseus. Veja, o judaísmo, a religião do Antigo Testamento, a religião de Jesus, Jesus era judeu, ela estava dividida em vários grupos, em vários, vamos dizer assim, várias seitas, alguns usam esse termo, vários grupos religiosos. Na época de Jesus existiam os fariseus, existiam os saduceus, existiam os essênios, existiam os zelotas, assim como o cristianismo hoje possui vários segmentos, os católicos, os ortodoxos, os protestantes, e se a gente for falar dos protestantes, aí o número se multiplica ad infinitum. Então, os saduceus eram um grupo judeu, e os saduceus se caracterizavam pela estrita observância da lei. Eles acreditavam que o Messias viria, tanto mais se fosse observante da lei de Moisés. Então, nós estamos falando de um grupo extremamente observante, apegado à lei. Pois bem, Nicodemos pertencia a este grupo, mas não só isso, nós temos outras informações. Nicodemos pertencia ao Sinédrio. O que era o Sinédrio? Muito bem, o Sinédrio é como se fosse uma espécie de senado judeu, um conselho da nação. Assim como no Brasil existe a Assembleia dos deputados, os senadores, existia no mundo judeu daquela época o Sinédrio, era o conselho dos judeus. Tanto é que Jesus, antes de ser julgado por Pôncio Pilatos, foi julgado pelo Sinédrio, que era presidido pelo sumo sacerdote. Era um grupo de 71, se não me falha a memória, anciãos do povo de Israel. E era reconhecido também pelo Império Romano. Muito bem, ou seja, ele fazia parte de uma elite do povo judeu. Não era simplesmente um homem qualquer, mas um homem que tinha uma posição social, que tinha, vamos dizer assim, um status na sociedade. Pertencia à suprema corte, vamos dizer, do povo de Israel. Bom, outra coisa sobre Nicodemos, ele não aparece nos evangelhos sinóticos, mas aparece aqui no Evangelho de João pelo menos 3 vezes. Aparece aqui no capítulo 3 de João, nesse diálogo com Jesus. Nicodemos aparece também lá em João 7,50, defendendo Jesus. E também aparece na ocasião da morte de Jesus, ajudando José de Arimateia. Tá lá o nome lá, Nicodemos, João 19:39. Então aparece 3 vezes no Evangelho de João. Mas digamos uma outra coisa simples sobre Nicodemos. O que quer dizer o nome Nicodemos?
Bom, primeiro não é um nome judeu, é um nome grego, não é? E é um nome composto, né? Nesse nome existem duas palavras, Nike e Demos. Literalmente quer dizer vitória do povo, né? Vitória do povo. É da mesma origem da palavra Nicolau, Nicole ou coisa parecida, tá certo? Quer dizer vitória do povo. Só uma curiosidade para o nosso enriquecimento. Muito bem. A primeira coisa que o texto nos diz é que à noite ele veio encontrar Jesus e lhe disse. Então, primeira curiosidade desse texto é o momento em que Nicodemos vai falar com Jesus. À noite. Por que de noite? Bom, nós já dissemos, porque ele era uma pessoa de prestígio na sociedade, ele era um homem conhecido, ele tinha status, como se disséssemos, ele tinha alguma coisa a perder. Essa relação com Jesus não pegava bem. Então ele vai à noite por uma razão prática também. Porque um certo medo, a gente vê no Evangelho de João, que sempre se fala de medo dos judeus. Ontem o Evangelho nos falava, estavam com portas trancadas por medo dos judeus. Então Nicodemos tinha um certo receio de ser, vamos dizer assim, desprestigiado por essa sua relação com Jesus, né? O relacionamento com Jesus, com o Evangelho, acarretava, vamos dizer assim, certos danos na vida social. E, de fato, isso aparece no Evangelho de João, no capítulo 12. Eu gostaria de ler aqui, no capítulo 12 do Evangelho de João, nos versos 42, nos diz assim: contudo, muitos chefes creram nele, creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Ou seja, e aí o texto diz, amaram mais a glória dos homens do que a Deus. A gente poderia talvez entender que aqui se estivesse falando também de Nicodemos. Ele acreditava em Jesus, mas ele tinha medo da represália dos fariseus. É que, como se disséssemos, ele era um criptocristão. Ele era um cristão, mas não queria dar muito aos olhos, era prudente demais. Talvez essa seja muito a situação de muitos em nossos dias, são católicos, são cristãos, mas não querem falar muito da religião, porque não pega bem, porque pode ser criticado, porque pode ser desprestigiado, por causa das suas posições cristãs, né? Não pode falar de aborto, não pode falar sobre casamento ou coisa do tipo, porque tem muito a perder, tem medo de ser danificado, né? Um criptocristão, é como diz João 12, 42, né? Amaram mais a glória dos homens do que a Deus. Então, tem medo das consequências da sua posição cristã. Então, essa é primeiro ponto. Por outro lado, o texto nos diz que João foi de noite, se diz nictos, e quem sabe um pouco do Evangelho de João entende que o tema da escuridão aqui está ligada à cegueira espiritual. O fato de João, aliás, de Nicodemos ir de noite, ainda demonstra que, embora ele seja um homem que crê em Jesus, que ama Jesus, ele ainda tem uma certa cegueira espiritual, né? Essa sua condição de criptodiscípulo, né? Um discípulo escondido, vamos dizer, não declarado, essa vergonha, esse medo de declarar que é cristão, que segue Jesus, que segue o Evangelho, que é católico, isso o coloca numa condição de cegueira espiritual. E aí cada um pode se examinar. Será que eu também não estou sendo um criptocristão, um cristão que tem medo de mostrar a cara, de colocar o rosto para as bofetadas, né, que o mundo vai dar? Porque se a gente vive como cristão, se posiciona como cristão, certamente talvez sejamos acusados de fanáticos, de exagerados, de beato, vamos receber alguns
adjetivos incômodos, né? Então é preciso ter essa coragem, que aqui não foi o caso de Nicodemos, né? Muito bem, uma outra questão é que Nicodemos vai a Jesus e dá a Jesus um título. Ele realmente era sinceramente admirador de Cristo. Ele chama Jesus de Rabi. É curioso que aqui no Evangelho de João, ele usa esse termo. Na verdade, o termo Rabi é um termo hebraico, né? A palavra grega seria didaskalos, né? Rabi quer dizer mestre, esse i aí no final é um pronome possessivo, quer dizer meu mestre. Então, ele chama Jesus de mestre, ele quer aprender com Jesus, né? Embora tenha esse receio, ele quer aprender com Jesus. E aí Nicodemos vai ao Senhor e reconhece realmente que Jesus é um mestre, né? E Jesus começa a falar com Nicodemos e diz, aqui no nosso texto nós diz, em verdade, no texto grego, só uma curiosidade, no texto grego, no original grego, o evangelista usou a expressão hebraica amém. Ele diz amém, amém, né? Amém, amém. Aqui se diz em verdade, Daí eu já entendo que a palavra amém quer dizer é verdade, é isso, né? É isso mesmo, né? No inglês diz most solemnly, solenemente eu digo, né? Então não é uma palavra qualquer de Jesus, é uma palavra solene, né? Um ensinamento precioso para nós, este que agora está sendo proclamado neste momento. Bom, Jesus diz, solenemente eu vos digo, quem não nasce do alto não pode ver o reino de Deus. Jesus introduz aqui o tema teológico do nascer do alto. O nascer do alto. Não pode ver o reino de Deus. É com essa afirmação de Jesus que ocorre um problema no diálogo entre Jesus e Nicodemos, né? Vocês sabem que comunicação não é só o que a gente diz, é o que as pessoas entendem. Às vezes a gente diz uma coisa, a pessoa entende outra bem diferente. Então, o problema da comunicação é um problema sério. Repito, comunicação não é só o que a gente diz, é o que as pessoas entendem. Por isso, aqui ocorreu um problema de comunicação. Jesus disse algo e Nicodemos entendeu outra coisa, né? Jesus diz, quem não nascer do alto não entrará no reino de Deus. O que significa essa expressão nascer do alto? Eu diria que é importantíssimo que nós compreendamos essa palavra de Jesus a Nicodemos. Porque essa palavra de Jesus a Nicodemos é para mim e para você também. E tanto é verdade que mais adiante, no versículo 7, Jesus diz, não te admires que eu diga, deveis nascer do alto. Então, aquilo que Jesus está dizendo a Nicodemos não é apenas um conselho qualquer. É algo que nós devemos fazer. É como se disséssemos, é condição sine qua non para se entrar no reino de Deus. É algo de primeira necessidade, é algo de gênero de primeira necessidade, nascer do alto. Então eu preciso entender o que Jesus está dizendo, porque o Nicodemos, que estava lá diante de Jesus, não entendeu. Não entendeu sim, porque Nicodemos respondeu a Jesus, como é que um homem pode nascer se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe? Ou seja, o problema de Nicodemos é que ele entendeu aquela palavra ao pé da letra. Ele foi literalista, né? Jesus diz nascer do alto, nascer de novo, e ele entendeu ao pé da letra. Aqui eu vou também explicar uma outra questão, é que a expressão que está aqui é quem não nascer do alto. Na liturgia de hoje, a expressão foi
exatamente quem o nascer do alto. Então, usa a mesma expressão. Porém, em algumas Bíblias, a expressão é nascer de novo. De fato, o advérbio grego anothen pode ser traduzido tanto como do alto, do começo ou como de novo. Todavia, aqui nesta perícope, a melhor tradução seria nascer do alto. Embora nascer de novo não esteja errado, porque se trata de um novo nascimento. Nascer aqui não pode ser entendido no sentido literal, de um nascer de novo, mecânico, é de um novo nascimento. E eu acho curioso, e acho importante entendermos isso aqui, porque essa passagem é utilizada muitas vezes, por exemplo, pelos espíritas para justificar a reencarnação, não é? Então, você está vendo, Jesus fala de reencarnação, porque ele fala de nascer de novo. Muito bem. Mesmo que eu entenda esse advérbio grego como de novo, ou uma segunda vez, não é este o sentido. Porque foi neste modo que Nicodemos compreendeu, né? Como voltar de novo para o ventre, um nascimento, podemos assim dizer, carnal, né? E é por isso que Jesus diz no versículo 6, o que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Ou seja, Jesus está falando aqui de um nascimento espiritual, né? E aqui foi o problema de Nicodemos. Ele levou essa palavra ao pé da letra, né? O literalismo. E nós sabemos, como católicos, se você depois quiser conferir, no Catecismo da Igreja, número 115, se fala dos dois sentidos da Escritura, um sentido literal e um sentido espiritual. Ou melhor dizendo, se falam de 4 sentidos para a Escritura. Toda vez que eu leio a Bíblia, eu posso descobrir 4 significados. O literal, né, o que o texto está dizendo, até no sentido histórico daquela palavra. O sentido alegórico, sentido espiritual, para que aquela realidade me remete. O sentido moral, ou seja, a mensagem para a minha vida, né, como o princípio ético que eu extraio daquela passagem. E o sentido anagógico, em relação à eternidade. Então, a igreja nos fala de 4 sentidos para a Escritura: literal, espiritual, moral e anagógico. Dito de outro modo, literal, alegórico, moral e anagógico. Muito bem. Às vezes, o sentido espiritual é literal. Por exemplo, quando a Bíblia diz lá em Isaías 7, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, os judeus não entendiam aquela passagem no sentido literal, ou seja, uma virgem, né, no sentido literal. Mas o sentido profundo dessa passagem, profundamente espiritual, é literal. Então precisa ter um pouco desse cuidado, precisa ter esse discernimento para entender a Bíblia. Em alguns momentos deve ser literal, em outros momentos não. Aqui é uma questão de discernimento, eu preciso ter discernimento quando eu leio a Bíblia. É claro, quando Jesus diz, se a tua mão direita te leva a pecar, corta. Claro que aqui não é literal, né? Não parece que alguém em sã consciência pode entender nesse sentido, tá bom? Muito bem, mas aqui está claro que Jesus não estava fazendo no sentido literal, e tanto é que ele explica, ele diz, o que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Muito bem. Dito isso, segundo ponto, um outro ponto, vamos dizer, né? Passemos para um outro nível da explicação. O que é que Jesus está querendo dizer com isso? Ele fala de um novo nascimento. E aqui eu vou dar um passo adiante nessa meditação, que eu entendo que é fundamental exatamente
conseguindo situar essa passagem no tempo pascal. Vocês sabem que nós tradicionalmente batizamos os catecúmenos, ou seja, os adultos que pedem o batismo exatamente na vigília pascal. Esse ano não foi possível por causa da pandemia, mas esse é o tempo próprio para se batizar, né? A vigília pascal. E durante todos esses dias, durante as oitavas da Páscoa, nós rezamos pelos catecúmenos, ou melhor, pelos neófitos, por aqueles que foram batizados na vigília. E ontem foi o domingo em Naubis, né? Da entrega das vestes brancas. Também nós rezamos pelos catecúmenos. Então hoje é conveniente ler esse texto de João 3, que fala exatamente desse novo nascimento. Por que nascer de novo? Eu sempre, quando faço a catequese dos pais e padrinhos, eu sempre explico essa perícope e eu sempre faço uma pergunta: por que precisa nascer de novo? A razão é simples. Porque não basta ser filho, ser vosso. Eu sempre digo isso para os pais, eles às vezes não gostam, mas eu digo. Porque não basta para o vosso filho que vocês sejam os pais deles. Eles precisam nascer de novo, porque eles precisam ter um novo pai, ter a outro por pai. Então o que está aqui em questão não é quem vai nascer, é de quem vai nascer. Nascer do Espírito. Então aqui o que está em questão é que nos tornemos filhos de Deus. Filhos de Deus. E aí você poderia dizer: mas Frei, e todo mundo não é filho de Deus? Que coisa é essa? Todo mundo já nasce filho de Deus? Não. Não, você tem que ler as Escrituras. A Bíblia nos diz em João 3, na mesma passagem, não é? Na mesma passagem, no capítulo 3, versos 16, diz assim: e Deus amou tanto o mundo que entregou seu Filho único. Deus só tem um filho. O termo grego é monogênetos, um único gerado de Deus. Um único gerado de Deus é Jesus Cristo. Ele é o Filho único. Nós não somos filhos de Deus naturalmente. Nós podemos nos tornar filhos de Deus por um segundo nascimento. E é por isso que Jesus fala deste nascer de novo. Pode ser um de novo, mas é sobretudo um nascer do alto. Nos tornarmos filhos do Pai Celestial. É isso que está em questão aqui. Nós precisamos, Jesus está dizendo, nós precisamos nos tornar filhos de Deus. É isso que ele está dizendo. E aí a pergunta é muito simples. E como é que eu me torno filho de Deus? É aquela que Nicodemos fez. Eu tenho que entrar de novo no ventre da minha mãe? Não, o que nasce da carne é carne. Por isso que aqui Jesus não está falando de reencarnação, porque 1000 vezes eu nascesse em uma reencarnação, que eu não acredito obviamente nisso, não é? Tenho certeza que se trata de uma doutrina errada, mas 1000 vezes eu nasceria de um pai humano, estaria no mesmo nível. O que está aqui em questão é se tornar filho de Deus. E como é possível que alguém se torne filho de Deus? Só existe um modo, só existe um jeito de uma pessoa se tornar filho de Deus. É unindo a sua vida à vida do Filho único de Deus, que é Jesus Cristo. Jesus é o Filho eterno de Deus. E nós nos tornamos filhos de Deus pela nossa comunhão com Cristo. Em outras palavras, essa passagem está falando, né, alegoricamente, por seu sentido alegórico, sentido espiritual, do novo nascimento que é o batismo. Vos é necessário nascer de novo. Nós precisamos do batismo. Quem crê e for batizado será salvo. O batismo nos salva, entre outras coisas, porque nos faz filhos de Deus em Cristo Jesus. O que é o batismo?
Lá em Romanos 6 nos diz: ó vós ignorais que fomos batizados em Cristo. O batismo é uma consagração a Jesus. É preciso entender, vocês que estão me ouvindo que são batizados, o batismo é uma consagração a Jesus. Batismo em Cristo, ser consagrado a Cristo. E em Cristo nós nos tornamos filhos de Deus. Que maravilha, não é? Eu costumo dizer para os pais, algo que eu vou dizer agora para vocês aqui. Olha, que maravilha. Quando vocês vêm trazer seus filhos para batizar, vocês trazem os vossos filhos e levam para casa um filho de Deus, não é? Eu digo para o pai: olha, você agora tem a vocação de São José, de cuidar de um filho de Deus. Essa criança, esse seu filho, não é só seu filho agora não, viu? Tenha muito cuidado, porque ele também é filho de Deus. É filho do Pai Celestial, né? E aqui eu também digo outra coisa que eu penso ser curiosa, né? Todo mundo reza o Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus. Pois bem, eu pergunto, você está unido a Cristo? Você tem comunhão com Jesus? Você não tem? Então deixa eu te dizer. Se você olha para o Pai e diz: Pai Nosso, não tem comunhão com Cristo, o Pai vai olhar para você e vai dizer: te conheço não, bicho feio. A gente só é filho no Filho. É curioso quando a gente examina as Escrituras que, embora a gente traduza sempre filho, 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 mas há uma diferença no termo filho quando se trata de Jesus. A palavra grega é hios. Enquanto se trata de nós, como filhos de Deus, é teknon. Nós somos filhos em Cristo, por adoção, por nossa comunhão com Jesus. Por isso é que é fundamental, nesse novo nascimento, é o nascimento da água e do Espírito, da água do batismo, que é o sentido alegórico. Essa água nos lembra o Espírito, e é o Espírito que nos vem de Jesus Cristo, pelo batismo. Então você se tornou filho de Deus pelo batismo. Agora, claro, tem um sentido moral também, né? Aqui, irmãos, esse novo nascimento é como diz lá em Romanos, em Romanos 6,4, né? De falar portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos em novidade de vida. Uma vida nova. E aqui a nossa luta, e essa palavra nos exorta a vivermos a vida nova do Espírito, a lutar. Aqui é uma luta também, tem um sentido moral essa passagem, desse novo nascimento. Nós que celebramos a Páscoa, mesmo que pela internet, mesmo em nosso coração, temos que viver uma novidade de vida, né? Superar o homem velho e viver a novidade de filhos de Deus, semelhantes a Cristo, né? Não deixar que o homem velho nos destrua, nos devore. Irmãos, esperamos sinceramente que essa reflexão sobre o Evangelho de João 3, de 1 a 8, possa nos ajudar a viver essa novidade de vida, a viver como filhos de Deus, a viver como imagem e semelhança de Cristo, né? Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Qual é a imagem? Qual foi o modelo que Deus utilizou para fazer o homem? Foi Cristo. Se quer saber o que é um homem de verdade, o que é ser um ser humano de verdade, olhem para Cristo. Cristo é o nosso modelo, é o nosso padrão. Então peçamos ao Senhor a graça de renovarmos as bênçãos do nosso batismo. Você foi batizado, você é filho de Deus, então vivamos como filhos de Deus, não é? Temos que ser semelhantes a Cristo. Aqui, encerrando essa meditação, eu diria que o seguinte: quando uma criança nasce, a gente vai sempre olhar para ver se ela se parece com o pai, não é isso? E a gente diz: parece com o pai, tem os olhos do pai, enfim. Pois bem, se você nasceu de novo, a gente tem que observar se você parece com o filho.
Um filho de Deus se parece com o Filho de Deus que é Jesus Cristo. Como aquela canção de Padre Zezinho, ama como Jesus amou, vive como Jesus viveu, fala como Jesus falou, né? É entrar na escola. Por isso que Nicodemos vem aqui e chama Jesus de mestre. Você quer ser filho de Deus, você que nasceu de novo pelo batismo, então viva o seu batismo assemelhando-se ao Filho de Deus que é Jesus Cristo. Então, esse Evangelho de hoje é um chamado a vivermos o batismo. Se você que ouviu essa meditação está disposto, diga amém, né? O texto falou tanto em amém, então diga amém. Eu quero viver o meu batismo. Eu vou lutar, eu vou me esforçar para viver como filho de Deus, como um servo de Deus, como alguém da parte de Deus. Amados irmãos e irmãs, que o Senhor nos ajude. Peçamos o Espírito Santo a graça de vivermos a novidade de vida. Então, que você possa dizer amém. Eu creio, Senhor, eu quero viver o meu batismo. Eu quero viver a vida nova que vem de Ti, Senhor. A vida nova que vem da Tua graça e da Tua presença. Então, que a gente tenha essa graça e essa maravilha de viver como filhos de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Vamos fazer uma prece nesse momento. Que Deus Senhor que nos abençoe nesta manhã. Vamos fazer a nossa oração da Rainha do Céu, alegrai-vos. Peçamos à Virgem que nos ajude. Rainha do Céu, alegrai-vos, aleluia. Porque o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Digamos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, concedei-nos, vos suplicamos, a graça de alcançar, pela proteção da Virgem, sua mãe, a glória da vida eterna, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. E eu gostaria de dar a vocês uma tarefa, um dever de casa. Eu estava conversando com alguns irmãos e nós estamos entendendo que eu como padre e vocês como evangelizadores, devemos ir aonde o povo está. Nesse tempo de pandemia, o povo está nas redes sociais. Então nós temos que ir para as redes sociais, não simplesmente por curiosidade, por vício, mas ir para evangelizar, para proclamar para as pessoas a novidade, a boa nova da vida de Deus que nos vem por meio de Jesus. Então você pode nos ajudar, você pode colaborar e você também pode ser um evangelizador. Levando, transmitindo, se você acha que essa mensagem pode ajudar você, pode ajudar a outros, mandando essa mensagem para outras pessoas, essa meditação da liturgia do dia para outras pessoas, para que outros escutem. Nós queremos que a pregação tem poder de salvar, curar e converter. Então você pode mandar para outras pessoas e assim você vai estar sendo também um apóstolo dos meios de comunicação, né? Das mídias sociais, né? Do WhatsApp, né? Especialmente do WhatsApp, mandando essa mensagem para pessoas no WhatsApp, para quem sabe alguém que está precisando ouvir a palavra de Deus possa ser abençoado com a meditação da palavra. Vamos dar agora uma bênção e um envio para vocês na missão. Lembrar também que hoje a nossa comunidade Católicos em Dublin, com essa ideia, vai ampliar suas atividades com o programa Daily Gospel, ou seja, um dos irmãos vai ler e explicar o Evangelho em inglês, para que também mais pessoas possam ouvir o Evangelho, possam ser abençoados pela palavra de Deus. Então, após cada bênção,
que é uma bênção também de envio para a missão. A gente vai enviando, no final desse programa, você para nos ajudar nesta missão de evangelizar. Ai de mim se não evangelizar. Após cada bênção, você responde amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Diga amém. Mostre a sua face e tenha compaixão de vós. Amém. O Senhor volte para vós esse olhar de Pai e vos dê a sua paz. Diga amém. O Deus Todo-Poderoso vos abençoe na missão de ser uma testemunha do Senhor, de ser um evangelizador, um proclamador do reino de Deus. E que o Senhor te abençoe neste dia, te livre de todo mal, te livre de todos os perigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe os irmãos, Deus proteja, um dia abençoado na presença do Senhor. Que Jesus vos ilumine e vos guarde sempre. Amém.